No coração do Brasil, um conjunto de paredes rochosas cobertas por arte pré-histórica desafia cronologias estabelecidas há décadas. Datações que apontam para mais de 50 mil anos geram um dos debates mais intensos da arqueologia brasileira. Não só brasileira, mas da América em geral. Um sítio que divide especialistas, questiona modelos clássicos e nos obriga a encarar uma verdade desconfortável. Se você gosta desse tipo de estudo, curte o vídeo aí, hypa, que me ajuda muito a trazer mais conteúdos como esse, tá? E é bem importante que vocês façam isso, gente, para que eu continue realmente trazendo mais conteúdos como esse, para vocês verem que nem toda evidência é clara e nem todo vestígio conta uma história simples. Isso porque quando nós falamos do passado mais profundo da história da humanidade, às vezes o maior mistério não é o que encontramos, mas como interpretamos. Durante grande parte do século XX, acreditou-se que os primeiros seres humanos chegaram às Américas há cerca de 13 mil anos, migrando da Ásia pelo Estreito de Bering. Essa ideia ganhou força com as descobertas do sítio arqueológico de Clovis, no Novo México, onde foram encontradas pontas de lanças sofisticadas datadas desse período. A partir disso, consolidou-se a noção de um povoamento tardio, que teria ocorrido do norte para o sul do continente de forma gradual. Por muito tempo foi assim, mas esse cenário começou a mudar a partir das pesquisas da arqueóloga brasileira Niede Guidon, iniciadas na década de 1970 na Serra da Capivara, no sul do Piauí. Alertada por moradores locais sobre a existência de pinturas rupestres, Guidon encontrou uma das maiores concentrações de sítios arqueológicos do mundo, com mais de 1.200 registros espalhados pela região. Além dessas pinturas, as escavações revelaram vestígios de fogueiras, ferramentas de pedra, pinturas rupestres e outros sinais claros de ocupação humana. Alguns desses materiais, quando analisados por datação de carbono 14, indicaram idades que ultrapassam 50 mil anos, gente. E caso essas datas estejam corretas, elas sugerem que a presença humana nas Américas é muito mais antiga do que se acreditava, colocando em xeque esse papo do modelo clássico de Clovis como o primeiro povoamento. Então, a partir dessas evidências, fortaleceu-se o que ficou conhecido como a teoria pré-Clovis, que defende uma ocupação anterior e bem mais complexa do continente. Dentro dessa nova perspectiva, surgem hipóteses alternativas de migração. Uma delas propõe que grupos humanos chegaram à América por rotas costeiras, navegando pelo Pacífico em pequenas embarcações, contornando o continente há dezenas de milhares de anos. Outra teoria sugere uma travessia do Atlântico Sul com populações vindas da África Ocidental, possivelmente auxiliadas por correntes marítimas favoráveis. Essa é meio fraca, gente. Ela se apoia em semelhanças entre artefatos líticos africanos e sul-americanos, e isso gera intensos debates acadêmicos. Mas sem dúvidas, um dos maiores aspectos impressionantes da Serra da Capivara é a sua arte rupestre. A presença de pinturas tão antigas indica que esses grupos não estavam apenas sobrevivendo, mas já possuíam estabilidade suficiente para produzir arte, comunicar ideias e registrar experiências. Como vocês já sabem, gente, ou pelo menos deveriam saber, porque nós já falamos disso em diversos vídeos aqui, inclusive no vídeo da Pedra do Ingá, que eu vou deixar aí embaixo na descrição para vocês, as pinturas rupestres são conhecidas como tradições rupestres, e no Brasil elas são divididas em diversas tradições. Essa região da Serra da Capivara abriga 3 dessas grandes tradições rupestres, coexistindo no mesmo território. Isso é bem raro, tá, gente? A primeira é a tradição Nordeste, que apresenta cenas narrativas com humanos, animais e atividades cotidianas. A segunda é a tradição Agreste, que é mais simbólica e espiritual, com figuras humanas distorcidas, possivelmente ligadas a práticas xamânicas. A terceira é a tradição Geométrica. Ela é altamente abstrata, composta com formas como círculos, linhas e espirais, talvez relacionadas à entidade cultural ou à marcação de territórios. E existem outras tradições rupestres no nosso Brasil, tá, gente? Essas aqui são as 3 que existem ali na Serra da Capivara. Nós vamos nos manter apenas nelas nesse vídeo aqui. E outra coisa importante aqui, gente, é entender que a sobreposição de estilos e cronologias ali naquele local, ou seja, existem estilos de épocas diferentes coexistindo na mesma arte ali, digamos assim, e isso indica que diferentes grupos humanos ocuparam o mesmo espaço ao longo do tempo, sem apagar os vestígios uns dos outros,
o que revela uma história marcada por diversidade cultural e longa duração. Fato é que a Serra da Capivara mostra que o Brasil possui uma história humana profunda e complexa há pelo menos 10 mil anos. Mas espera aí, 10 mil como? Tu acabou de falar ali no início do vídeo que existem datações de até 50 mil anos, como que agora virou só 10 mil? Então, gente, é agora que realmente começa esse nosso estudo. Essas manifestações artísticas, apesar de impressionantes, datam majoritariamente dos últimos 12 mil anos, com muitas delas provavelmente situadas entre 6 e 10 mil anos atrás. E a diferença desses 50 mil anos para 10 mil anos está no grande debate científico relacionado a esse sítio. Esse debate começou em 1986, quando essas datações mais antigas sugeriram a presença humana pelo menos 40 mil anos antes do que se sabia. Esses dados foram apresentados em um período em que predominava a chamada hipótese Clovis. A publicação dessas datas mais antigas causou forte impacto na comunidade acadêmica e desencadeou décadas de debate, gente. O artigo original foi amplamente citado, indicando a relevância e a controvérsia do tema. Essa discussão se torna ainda mais complexa quando comparada ao debate global sobre a saída do Homo sapiens da África, geralmente situado entre 47 mil e 50 mil anos atrás. A possibilidade de humanos já estarem no Brasil em datas tão próximas a esse evento levanta questionamentos importantes sobre as rotas migratórias da humanidade em geral, bem como das cronologias básicas aceitas para o ser humano. Como já dito, as pinturas rupestres datam de menos tempo, entre 12 e 6 mil anos atrás. E o que datou em mais de 50 mil anos? Então, gente, como vocês sabem, o carbono 14 só pode datar resquícios orgânicos, ou seja, o que foi analisado e chegou a essa data de 50 mil anos foi o carvão vegetal encontrado nos sedimentos do parque. Os defensores dessa teoria, como Guidon e outros, interpretam esses restos de madeira queimada, ou seja, carvão, como vestígios de fogueiras estruturadas, geralmente associadas a atividades humanas. Então, se tinha até fogueira, qual o problema da teoria? É óbvio que haviam seres humanos lá, não é mesmo? Muitos estudiosos argumentam que essas supostas fogueiras não apresentam uma estrutura clara e consistente. As pedras nem sempre formam círculos, e quando o fazem, o carvão frequentemente não se encontra no centro dessas estruturas. Outro ponto que é bastante debatido é a possibilidade de que o carvão tenha se originado de incêndios naturais, com materiais queimados sendo transportados pelo vento, água e se acumulando naturalmente sobre as rochas. Sim, gente, aquele carvão tem 50 mil anos. O que não se sabe é se ele realmente foi um carvão resultado de uma fogueira, ou seja, foi fogo feito pelo homem, ou resultado de um evento natural que ocorre na Terra há milhares e milhões de anos, que são os incêndios naturais. Em resumo, ao longo de milhares de anos, a combinação da queda de rochas e incêndios naturais poderia ter produzido concentrações de carvão e fragmentos líticos sem qualquer intervenção humana. Bom, mas esse não é o único jeito de saber se houveram humanos naquele local naquela época, né? Existem outros vestígios humanos fora dessas supostas fogueiras? Então, entre os materiais encontrados estão artefatos líticos extremamente simples, como seixos lascados, núcleos e lascas removidas de pedras. Não há evidências de técnicas sofisticadas de lascamento, como as observadas em períodos mais recentes, por exemplo, há cerca de 12 mil anos, quando surgem as pontas de projéteis mais elaboradas, como as chamadas pontas rabo de peixe, que são amplamente distribuídas na América do Sul. Nesses casos, esses objetos mais antigos lembram tecnologias muito arcaicas, semelhantes às utilizadas por hominíneos há milhões de anos na África. E embora esse tipo de indústria pudesse ser plausível em contextos africanos muito antigos, a sua atribuição a humanos anatomicamente modernos em datas tão recentes levanta dúvidas. Em poucas palavras, gente, a simplicidade extrema desses objetos levou a um curto debate. O debate sobre a possibilidade de que essas lascas não tenham sido produzidas por humanos. A maioria aqui deve conhecer os macacos prego. Isso porque eles fazem algo bem inusitado, mas fora isso, eles também interferem na arqueologia. Sabemos que macacos prego, abundantes na região, utilizavam pedras para quebrar frutos e nozes, produzindo fragmentos que podem ser indistinguíveis de ferramentas líticas simples. Experimentos e análises mostraram que muitos fragmentos, antes interpretados como ferramentas humanas, poderiam ser resultado dessas atividades animais. Então, gente, a questão central aqui é: se ao longo de dezenas de milhares de anos,
com milhares de macacos prego e quedas naturais de rocha, não seria esperado que algumas se fragmentassem de maneira semelhante a ferramentas? E um ponto relevante que corrobora com isso, gente, é que todos esses supostos artefatos mais antigos que foram encontrados ali na Serra da Capivara foram produzidos com rochas locais que caíram do próprio paredão. Não há evidências de transporte de matérias-primas de melhor qualidade, algo que ocorre em períodos posteriores, quando a ocupação humana é indiscutível sem dúvidas. Nessas fases mais recentes, há provas claras de que os habitantes buscavam sílex e outros materiais a quilômetros de distância, escolhendo rochas mais adequadas para a fabricação de suas ferramentas. A ausência de evidências orgânicas também pesa contra a interpretação de uma ocupação humana tão antiga aqui no Brasil. Não só no Brasil quanto nas Américas, né, gente? Não foram encontrados ossos de animais com marcas claras de corte, restos de fauna associados a supostas fogueiras ou outros indicadores diretos de atividades humanas, como áreas de abate ou consumo. Todos esses pontos são comuns em estados que realmente possuem ocupação humana, mas não são encontrados nesses estados onde as supostas pedras e o carvão de 50 mil anos foram encontrados. Bom, o debate permanece aberto. Alguns pesquisadores consideram possível que esses vestígios representem uma forma extremamente antiga e primitiva de cultura material humana. Outros veem o conjunto como o resultado de processos naturais, combinado com a atividade de macacos pregos, que podem produzir fragmentos líticos enganosamente semelhantes a ferramentas humanas. Porém, gente, entretanto, todavia, uma possível explicação que corrobora ali com esses estudos da NIED é de que os primeiros habitantes das Américas utilizassem tecnologias extremamente simples, realmente baseadas em lascas pouco elaboradas, suficientes apenas para o que eles precisavam, como cortar carnes, madeira e coisas do tipo. O ponto, gente, é que esse tipo de tecnologia, embora funcional, é mais difícil de identificar de forma inequívoca no registro arqueológico. Ah, mas que coisa chata, uma hora é humano, outra hora é macaco, outra hora é pedra caindo. Coisa chata a ciência, hein? Então, gente, o ponto aqui é que a existência dessas ambiguidades não devem levar ao abandono dessa pesquisa, mas sim, pelo contrário, servir de estímulo para investigações mais profundas. A aceitação ou rejeição dessas evidências deve ser resultado de estudos equilibrados e rigorosos, capazes de reduzir incertezas e esclarecer de forma progressiva a complexa história do povoamento nas Américas. Então, no fim das contas, a Serra da Capivara é um lugar onde dados, hipóteses e interpretações entram em choque, revelando o quanto o passado humano é fragmentado, incompleto e muitas vezes desconfortável. As datas antigas desafiam modelos clássicos, enquanto a ausência de evidências inequívocas exige cautela. Então é isso. Entre fogueiras contestadas, ferramentas ambíguas e a possível interferência de processos naturais e animais, a Serra da Capivara nos lembra que nem toda antiguidade é sinônimo de presença humana confirmada, e que a dúvida também é uma forma legítima de conhecimento. E fato é que ignorar esses vestígios seria um erro tão grave quanto aceitá-los sem crítica. A história humana não avança com respostas fáceis, e sim com perguntas bem feitas, evidências bem testadas e a disposição de revisar tudo aquilo que achávamos definitivo. O vídeo de hoje é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Curtam aí, compartilhem, deixem um like, hypem o vídeo que me ajuda muito a continuar trazendo mais conteúdo para vocês aqui. Para quem viu até aqui, eu peço que escrevam aí nos comentários Contestopivara, tá? Brincadeirinha que a gente faz aqui vez ou outra. Então, gente, é isso. Valeu e até o próximo vídeo.